Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 18, verso 21. Provérbios 18, verso 21. Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão, o rei Salomão. O rei Salomão é filho do rei Davi. O rei Salomão escreve Provérbios, Eclesiastes e Cantares, três grandes livros de três grandes épocas que ele vive. Ele começa, o primeiro livro dele é Cantares, é a fase de Salomão que ele está amando, está apaixonado. Quem aqui já ficou apaixonado? Pouquinha gente, hein? Quem aqui está apaixonado? A paixão, irmão, é algo que acende uma chama. Aí você não vê erro, não vê falha, você não vê nada. Paixão, você só o coração que palpita, a palma da mão que soa, as pernas que tremem, está tudo certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí é Salomão escrevendo Cantares. E aí ele vai escrevendo Cantares, é o livro do amor. Para aqueles que é casado, leia Cantares, que você vai ver que é uma bênção. Depois ele vai escrever Provérbios, já está um pouco mais maduro. E aí ele começa a escrever Provérbios, olhando a vida e fazendo comparações com a vida. E na última fase, ele escreve Eclesiastes. Não há nada novo debaixo do sol. Tudo vem, tudo vai. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de crescer. Há tempo para tudo. Porque em Eclesiastes ele já está na terceira fase, que ele não vê nenhuma novidade, mas ele consegue ver que tudo tem prazo de validade debaixo do sol. Mas acima do sol não tem prazo de validade. Olha só que interessante, quando Salomão vai dizer, tudo debaixo do sol. Obrigado, querido, obrigado. Eu estou suando aqui que está uma maravilha. Uma toalhinha ali de manhã. E aí ele vai escrevendo dizendo que tudo debaixo do sol há um tempo determinado, tempo de plantar, tempo de colher. O que ele está dizendo é que tudo debaixo do sol existe prazo de validade. Tudo aqui nessa terra tem prazo de validade. Até a luta tem prazo de validade. Até a dificuldade tem prazo de validade. Então, em nome de Jesus, não pense que isso daí é para a vida inteira, não. Tem prazo de validade também, em nome de Jesus. Mas acima do sol não tem prazo de validade. Acima do sol é a eternidade. Lá não tem prazo de validade. Lá tem começo e nunca mais tem fim. Oh, meu Senhor, Deus da glória. Provérbios capítulo 18, verso 21, vai dizendo assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos. Queremos que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor fale conosco, que a tua palavra seja pregada como verdade, que a tua palavra não volte vazia, mas que o Senhor possa fazer o que lhe apraz sobre a vida de cada um. Pedimos graça, misericórdia e bondade, e repreendemos no teu nome, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Usa a nossa vida, Senhor, pela sua misericórdia, em falar com a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. A morte e a vida estão no poder da língua. Falar é a mesma coisa que nós liberarmos uma semente. Cada palavra liberada é uma semente lançada. Diga para quem está do teu lado, fala, cada palavra liberada é uma semente lançada. Se cada palavra é uma semente lançada, será que estamos prontos para nos alimentar da palavra que nós liberamos? Será que nós estamos prontos para nos alimentar da palavra que nós liberamos? Qual tem sido o gosto das minhas palavras? Será que as minhas palavras têm sido doces, ou será que elas têm sido amargas? Qual tem sido?
No livro de Tiago, capítulo 3, verso de número 11, se quiser colocar no telão, 11 e 12, fala assim: porventura, da mesma fonte pode sair água doce e água amarga? Uma única fonte não tem como sair água doce e água amarga. Ou vai sair doce ou vai sair amarga. Ou vai sair palavras boas ou palavras ruins. Nós precisamos entender que a palavra tem poder. Uma palavra dita, uma palavra liberada, ela tem poder. Deus, quando criou o mundo, Ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra liberada de Deus não foi algo que Ele sentiu, não foi algo que Ele achou, não foi algo que Ele imaginou, foi algo que Ele disse, foi algo que Ele colocou. E quando Ele falou, aconteceu. A palavra de Deus traz à existência o que não existia. No Novo Testamento vai dizendo que passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. O salmista Davi vai dizendo que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra é algo poderosa, a palavra é algo que transforma, a palavra é algo que abre porta e fecha porta. A palavra pode fechar portas, pode abrir portas, a palavra pode modificar, a palavra pode levantar alguém, como pode destruir alguém. Uma palavra pode desanimar alguém, como uma palavra pode trazer ânimo a uma pessoa. Uma palavra pode produzir medo em alguém, como uma palavra pode produzir coragem, ousadia em outra pessoa. Uma palavra pode ferir pessoas, mas uma palavra pode curar e sarar pessoas também. Uma palavra dita pode fazer toda a diferença. Uma palavra abre portas e uma palavra fecha portas. Eu me lembro na época que uma porta foi aberta que estava fechada e que o próprio Deus havia fechado. Uma porta onde na época de Ruth, Noemi e Orfa, eu fico pensando que Deus havia falado que os moabitas jamais eles habitariam no projeto e fariam parte da história que Deus fizesse na vida de alguém. Os moabitas jamais eles entrariam em um plano, em um projeto de Deus. Eles foram totalmente colocados de lado, excluídos por Deus. Porque os moabitas que vêm de Moabe, foi um incesto que aconteceu na época de Ló. As filhas de Ló vão ter relacionamento com o seu pai, e nasce ali um dos filhos, Moabe, que vai dar origem aos moabitas. E Deus abominou tanto aquilo que ele disse: os moabitas jamais farão parte da história do meu plano, jamais farão parte do meu projeto, eles não farão. Existem situações que Deus havia colocado na Bíblia que até a terceira geração não ocuparia planos no projeto de Deus. Outras situações Deus falava assim: até a quarta geração não haverá oportunidade, mas depois da quarta haverá. Outras situações Deus havia falado: olha, até a 10ª geração não vai ocupar espaço nos meus planos, mas depois da 10ª, ok. Mas os moabitas foram colocados como nunca, jamais, never. Olha, devia até falando inglês agora. Jamais fariam parte da história e de projetos, de planos de Deus. Mas uma palavra mudou toda a história, uma palavra mudou toda situação, uma palavra mudou tudo aquilo que Deus havia falado, porque uma palavra muda. Foi quando Ruth olhou para Noemi e ela disse uma palavra que fez as coisas mudarem e a porta se abrir. Quando Noemi disse: volta para a sua família, volta para os seus deuses, volta para a sua velha vida, porque eu não tenho mais filho
para poder te dar. Eu sou viúva, você também é viúva, volta para sua casa, para os seus pais. E ela disse: não, o seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo, aleluia. Uma palavra fez que ela foi remida, resgatada por Boaz. Boaz gerou Jessé, e Jessé vai gerar Davi. Você está entendendo? Uma geração que veio até o Cristo. Uma palavra mudou a história, uma palavra abriu uma porta que estava fechada. Ei, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Portas que estão fechadas, portas que talvez jamais você poderia entrar porque foi excluído. Em nome de Jesus, uma palavra nessa noite vai mudar o teu destino, vai mudar a tua trajetória, vai mudar a face da tua vida, vai mudar o ciclo do que você está vivendo. Se a palavra, tudo que a gente fala pode nascer, então nem tudo deve sair da minha boca. Se toda palavra que é gerada, e toda palavra é fruto, e ela pode ser amarga ou doce, pode trazer vida ou morte, eu tenho que entender que nem toda palavra deve sair da minha boca. Devemos estar alerta no que liberamos da nossa boca. Devemos estar alerta no que nós liberamos como palavra. E existem 4 coisas que não devem sair da minha boca. Olha para quem está do teu lado e fala: existem 4 coisas que não devem sair da sua boca. Primeira coisa que não pode sair da minha boca é a palavra de murmuração. Olha o silêncio da morte. Murmuração. Jamais pode sair da minha boca murmuração, porque todo aquele que murmura não sai do lugar que está. Todo aquele que murmura não sai do ambiente que está. Ele fica patinando. A Bíblia é clara em poder falar que o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o mar, Deus abriu o mar chamado Vermelho, e quando eles estão lá no deserto, eles ficam 40 anos em um ambiente, em uma geografia que era para poder passar e transitar em 30 dias. Você consegue parar para pensar, Fernando, uma trajetória, um caminhar, um percurso de 30 dias levar 40 anos para chegar? Ficar rodando de um lado para o outro, sabe por quê? Porque eles murmuravam, reclamavam. E quem reclama só anda para trás, quem reclama só fica dando volta. Reclama da vida, reclama do salário, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama do tempo. Está sol, ai está muito sol, meu Deus, ai está muito calor, está muito frio, e reclama de tudo. Olha no espelho e reclama também: eu não estou contente com esse olho, com esse nariz, com essa boca. Olha no espelho, não estou contente com a barriga que eu tenho. Eu tenho que me conformar? Não, vai fazer alguma coisa. A murmuração não pode sair da minha boca. Murmurar, reclamar, isso é algo no nosso vocabulário que não pode, porque a murmuração não vai chegar em lugar nenhum. Eu tenho que entender que eu tenho que ter palavras que possa dar credibilidade, olhar para a situação, ainda que eu não entenda. Você sabe por que a gente murmura? Quem aqui murmura? Deus ama os sinceros, glória a Deus. Irmão, não é porque a gente é pastor também que não murmura. Mas você sabe por que a gente murmura? A gente murmura porque a gente olha com os nossos olhos e vemos possibilidade que não está nos agradando. Aí existe uma murmuração, uma reclamação. Sabe por que a gente murmura? Porque a gente não reconhece o tempo que está acontecendo e o que está acontecendo. Mas quando a gente compreende que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor,
que tudo que está passando à minha volta, a minha circunstância, ainda que eu não esteja entendendo, mas Deus está me ensinando alguma coisa para que eu possa aproveitar, e eu possa edificar, e eu possa crescer, e eu possa amadurecer. Quando eu entendo isso, eu não murmuro, eu tenho que agradecer e dizer: obrigado, Jesus, até porque o pneu do carro furou, porque com certeza o Senhor pode estar me livrando de algo pior lá na frente. A gente murmura porque a gente não conhece o dia de amanhã, a gente não tem o olhar de Deus. Mas eu te chamo a atenção nessa noite de hoje: não murmure, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ou temem ao Senhor. Pode ser que você não esteja entendendo nada, mas Deus está te ensinando, Deus está nos preparando. O povo estava no deserto e murmurava, e a gente pensa que deserto é o lugar que vai murmurar. Entenda que enquanto eles estavam no deserto, Deus enviava um maná. Deus enviava um maná, em hebraico é manru, chama-se manru, e manru significa: o que é isso? Manru, o que é isso? Quer dizer que todas as vezes que o maná caía, e que todas as manhãs eles iam se alimentar, eles olhavam e perguntavam: o que é isso? Admirados: o que é isso? É manru, é maná, é provisão de Deus. Então entenda uma coisa: não murmure, não reclame daquilo que está acontecendo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Mas sabe qual é a grande dificuldade? É que às vezes eu tenho que ver para crer. Se eu ver, eu vou crer e não vou murmurar. Mas os homens da terra, eles precisam ver para crer. Mas o conceito de Deus não é ver para crer, porque Jesus disse: bem-aventurado quem não viu, bem-aventurados que não viram, mas creram. Porque eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Eu vou repetir: eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Eu creio que em tudo Deus está guardando, em tudo Deus está ensinando, em tudo Deus está nos orientando. E como é difícil isso, Caio, a gente entender que em todas as coisas Deus está nos ensinando, até nas perdas, até nas lutas, e até nas dificuldades, até nas brigas, até as questões, a gente não entende. Mas eu não fui chamado para entender, eu fui chamado para crer. Eu não fui chamado para compreender, eu só fui chamado para acreditar, aleluia, que aquele que é poderoso está guardando a nossa vida. A segunda coisa que não pode sair da nossa boca é a acusação. Acusação. Primeiro murmurar, segundo acusar. Não pode sair da minha boca acusar: você é culpado disso, você fez isso, você fez aquilo, olha, e acusa. É a síndrome de Adão. Sabe qual é a síndrome de Adão? É sempre achar um culpado para acusar, para você sair como inocentado, como inocente. A gente tem um problema que a gente sente culpa, mas a gente quer transferir a nossa culpa, porque quando a gente acha um culpado, eu me sinto aliviado. Mas a gente sente prazer. Foi você o culpado, foi você a culpada. E a gente quer acusar alguém. Síndrome de Adão. Adão, Eva, o que aconteceu? Ah, Senhor, o que aconteceu foi a mulher que o Senhor me deu. Ela é culpada de eu poder ter comido do fruto proibido. Eva, Senhor, eu acuso a serpente, ela é culpada. Você entende que até o dia de hoje ninguém assume, ou sempre quer achar alguém para acusar, para colocar a culpa? Porque assim eu saio como ileso.
Mas eu não fui chamado para acusar ninguém, porque o único acusador que existe chama-se Satanás. O único acusador chama-se Satanás, é ele que acusa. O próprio Jesus, quando vem uma mulher diante dele, e vem os seus acusadores dizendo: ela pecou, estava em adultério, a lei de Moisés diz que ela tem que morrer apedrejada. Aí Jesus naquele momento fala: quem não tem pecado, lança a primeira pedra nela. Vocês estão acusando, mas vocês estão esquecendo que vocês também existem erro que poderia ser acusado, mas eu não acuso. Quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Aí daqui a pouco só vê as pedras caindo. Jesus fala: mulher, aonde estão os teus acusadores? Foram embora. Se eles forem embora, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Sabe por quê? Porque Jesus não é acusador. Ele diz que ele é advogado fiel, que está sentado à destra do Pai, e o Pai é juiz. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim acusar. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 7: aquele que julga será julgado. Em outras questões, aquele que acusa será acusado. Jamais eu posso acusar. Eu não tenho essa função. Essa é a característica maligna de acusar alguém. Nem o Espírito Santo acusa ninguém quando erra, quando falha. Nem o Espírito Santo vai acusar quando alguém pecar, sabia? Pastor, não. Pessoas que eu já conversei: pastor, eu pequei, e o Espírito Santo está me acusando. Tá, não. Ele não acusa. Sabe por que o Espírito Santo não acusa? Quem acusa é Satanás. Esse é o papel dele. O Espírito Santo constrange. Ele constrange. Constrangimento é diferente de acusação. Sabe como acontece um constrangimento? É quando você falha, quando você erra, e aí com quem você errou e com quem você falhou, ao invés de ele te acusar, ele te abençoa. Ao invés de poder te julgar, ele te livra. Ele traz benefícios para você. Então sabe como que o Espírito Santo ele constrange? Por mais que eu possa errar, você possa errar, ele vai constranger dizendo: eu vou continuar te abençoando, eu vou continuar sendo contigo, eu vou te dar o fôlego de vida, eu vou abrir porta, eu vou te levantar, vou te renovar, eu vou ser contigo, eu vou te fortalecer. Aí você fala: mas eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu sou tão errante, como é que Deus está me abençoando ainda? Isso chama-se constrangimento. Que você chega no seu pensamento e diz: eu não vou pecar mais, eu não vou errar mais, porque o Espírito de Deus me constrange. Eu errei com quem não devia, eu falhei com quem não devia, porque Ele me abençoa, Ele me agracia, Ele é comigo, Ele me fortalece, Ele estende a mão, Ele me abraça, Ele me ajuda. Eu não posso fazer mais isso. Há uma presença real do Espírito de Deus aqui. Há uma presença real do Espírito de Deus aqui. Aí nós somos constrangidos pelo Espírito e não acusados. O que não pode sair da minha boca é murmuração. O que não pode sair da minha boca é acusação. O que não pode sair da minha boca é palavras negativas. Palavras negativas. Palavras que não vão dar certo, palavras que não vão funcionar, palavras que tudo está dando errado. Não deveria ser só palavras negativas. Isso não deve sair da minha boca. Sabe por quê? Porque eu não sei como Deus faz, eu não sei como Deus opera. Quando Jó estava diante dos seus 3 amigos, e os 3 amigos diante de Jó disse: Jó, o que está acontecendo com você? Ele falou assim: eu não sei. Jó, tudo isso que você está passando, eu não sei. Alguma coisa tem, Jó, eu não sei. Vocês entendem Deus, como é que Deus faz as coisas? Se há esperança para a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas ela volta a brotar, com certeza haverá esperança para mim também, que ao cheiro do Espírito eu voltarei a me fortalecer.
Palavras negativas, palavras que nada vai dar certo, que nada vai funcionar. Você chama alguém e palavras negativas desanima, palavras negativas deixa alguém lá embaixo, palavras negativas só faz a pessoa não funcionar. Moisés, ele pega 12 espias e fala para eles olharem a terra prometida. E quando eles olham a terra prometida, vem um relato. Primeiro 10 príncipes, 10 homens de 10 tribos vem trazendo o relatório para Moisés, dizendo: ei Moisés, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas lá tem gigante, lá não dá para nós não, lá não funciona, é melhor a gente não ir, nós somos como gafanhoto, eles são muito grandes, nós somos pequenininhos, não vai funcionar não. Mas daqui a pouco vem Josué e Caleb dizendo: eles são grandes, mas nós temos promessa de Deus, essa terra é nossa. Eles são grandes, mas o Senhor disse que faria nós entrarmos nesse lugar, aleluia. Eles são grandes, a terra é nossa, o lugar é nosso, nós vamos para cima, nós vamos avançar e nós vamos funcionar. Lá naquele lugar Deus vai nos abençoar, nós vamos pôr os pés e Deus vai lutar por nós, porque essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor, nós vamos ir. Sabe o que aconteceu? Os 10 que trouxeram relato negativo, até hoje você não ouve falar o nome de um deles. Ninguém lembra o nome de alguém desses 10 que trouxeram um relatório negativo, mas até hoje todos lembram o nome daquele que trouxeram o resultado, um relatório positivo: Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque aqueles que têm palavras negativas não fazem história, mas os que têm palavra positiva, eles estão fazendo história e nunca serão esquecidos, nunca serão esquecidos. Olha, quando Davi está diante de Golias, e quando os irmãos e todo o exército de Saul está diante desse Golias, 40 dias só recebendo afronta. Pode alguém lá lutar? Não, ele é grande. Pode alguém lá lutar? Não, ele é forte. Pode alguém lutar? Não, ele prevalece. Nós vamos ficar aqui. Todo o exército de Saul ficou parado, paralisado, porque tinha um relatório negativo de poder ter vitória. Quando Davi chega, o menino Davi chega, ele olha dizendo: isso não é algo grande, eu tenho uma oportunidade para sair do lugar que eu tenho. Isso é uma oportunidade de Deus para mudar a minha história, virar o meu ciclo, virar a minha fase. Quem é esse gigante? Quem é esse daí para poder lutar contra aquele que é escolhido por Deus? Eu tenho uma marca, ele é incircunciso. Vou para cima, vou avançar, vou ganhar e vou prevalecer. Palavras negativas, palavras que não devem sair da nossa boca: murmuração, acusação, palavras negativas e palavras que ferem pessoas. Palavras que ferem pessoas. Palavras que podem alguém dizer assim: eu sou verdadeiro. Quem aqui já ouviu falar assim? Mas eu sou assim, eu falo a verdade, doa o que doer. Quem já ouviu esse texto aí? Esse discurso? Doa o que doer. Tiver que falar, eu falo a verdade mesmo. Se doer, doeu. Se ferir, feriu. Mas eu falo a verdade. Não importa o que a gente fala, importa como a gente fala. Eu não devo falar para ferir pessoas. Sabe por que eu tenho que tomar cuidado em ferir pessoas? Porque as pessoas que eu feri, pode ser que amanhã elas dão uma volta por cima e elas vão estender as mãos para me ajudar e me fortalecer. Me faz trazer a memória quando Ezequiel, capítulo de número 37, Ezequiel é levado por Deus para um vale. Ezequiel 37 fala assim: que a mão do Senhor estava sobre mim e me conduziu e me levou ao vale, aonde havia ossos sequíssimos. Eu entendo que enquanto Ezequiel está no vale, a mão do Senhor estava sobre ele.
Eu compreendo que independente da geografia que você está ou que eu estou, sempre a mão de Deus estará conosco por onde quer que a gente passe. Mas quando Ezequiel está no vale de ossos, eu fico compreendendo que Ezequiel vai ser o profeta que vai falar, vai declarar uma palavra. E a palavra que Ezequiel vai declarar não é a palavra do que ele sente, não é a palavra do que ele acha, não é a palavra do que ele pensa. Quando ele vai declarar uma palavra, ele vai declarar uma palavra não daquilo que ele vê, mas ele vai declarar uma palavra daquilo que ele quer que aconteça. Sabe por quê? Porque profeta não declara aquilo que vê, profeta declara aquilo que acontece. Eu vou repetir: profeta não declara aquilo que está vendo, o profeta declara aquilo que é para acontecer. Ei, Deus te chamou, não é para você poder relatar o que você está vendo, mas é para você abrir a sua boca para aquilo que é que você quer que aconteça. Chacoalha 2 ou 3 que está do teu lado aí nessa noite. Chacoalha para você é profeta. Deus não te chamou para você relatar a situação que você está vendo, mas Deus te chamou para você poder falar aquilo que você quer que aconteça. E Ezequiel vai profetizar. 5 coisas acontecem. Quantas coisas acontecem? 5 coisas acontecem em Ezequiel capítulo 37. Primeira coisa que acontece a união. Os ossos se juntam, osso com osso, para poder formar novamente. Segunda coisa que acontece, vem nervo sobre esses ossos que se juntaram, para que essa estrutura seja firme, e agora ela não desfaça. Terceira coisa que aconteceu, veio carne sobre os nervos, para que pudesse trazer vontade e desejo, porque união é poder juntar o que está separado. Quando a gente vê nervo, é trazer firmeza ao que está sendo estruturado. Quando a gente vê carne, é vontade e desejo para poder ter e acontecer. Mas depois da carne vem a pele. A pele é para proteger, para revestir. Porque todas as vezes que o desejo e a vontade paira dentro de nós, nós nos tornamos tão ousados que nós não temos medo de nada, de poder fazer as coisas. Quando você tem ousadia, você cria coragem. Quando você tem vontade, você cria esse desejo que você vai para fazer qualquer coisa, e aí você não mede o tamanho do perigo e você se coloca em risco. Então quando vem carne, a vontade é tanta que vai precisar de pele para revestir, para poder cobrir, para poder proteger, porque a vontade vai ser muito grande. Mas essas 4 coisas que acontecem não são suficientes. Essas 4 coisas que acontecem é um processo para poder colocar de pé. Eu quero profetizar na vida daqueles que estão aqui nessa noite. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Sabe qual é a palavra que eu quero declarar sobre a sua vida? Que vai vir união de quem está separado e de quem está longe. Deus vai juntar. Prepara a mesa no final do ano agora, porque vai trazer de volta aquele que estava longe, para colocar ao lado da mesa e fazer uma grande ceia. Aleluia. Ei, sabe o que Deus está falando nessa manhã que eu quero profetizar? Tudo aquilo que estava talvez sem firmeza, ora estava bem, ora estava mal, ora estava espalhado. Deus está dizendo: eu vou estruturar e vou dar firmeza em tudo aquilo que estava espalhado, e não ficará mais oscilando, mas será constante e firme.
firme em nome de Jesus. Sabe o que eu quero profetizar? Que vai vir vontade, vai vir desejo, vai vir ânimo, vai levantar e você vai dizer: eu quero ler, eu quero estudar, eu quero orar, eu quero louvar, eu quero evangelizar, eu quero amar, eu quero fazer o que não fazia. A vontade de poder colocar de volta no lugar está acontecendo sobre a sua casa. Mas essas 4 coisas, elas são coisas que Deus faz um processo, e eu creio que Deus está liberando isso. Mas existe algo que Deus fez aqui. Ele fez ossos se juntar com ossos, nervo, carne, pele, e no final de tudo Ele enviou o Espírito. Ele enviou o Espírito. Sabe o que significa? Que não adianta nada estar unido, não adianta nada estar estruturado, não adianta nada ter vontade, não adianta nada ter proteção, se não tem o Espírito. Por quê, pastor? Porque o Espírito que Ele envia aqui é para relacionamento e vida com Deus, intimidade com Ele. Porque não adianta ter estrutura, não adianta ter proteção, não adianta ter firmeza, não adianta ter vontade, se não tiver vida com Deus, se não tiver relacionamento e intimidade. Mas o nosso Deus, Ele é completo. O nosso Deus não faz nada pela metade. O nosso Deus, o que Ele começa, Ele finaliza. O nosso Deus não faz nada aquilo pelo meio. Ele é completo, e o que Ele faz é perfeito, aleluia. O que Ele faz é perfeito. Então se prepara para poder voltar o relacionamento e a intimidade com Deus. Se prepara para a tua casa, teus filhos, se prepara para a tua família voltar a intimidade e a vida com Deus. Isso é só quem acredita. Levanta a tua mão e adora Ele. Levanta a tua mão e celebra o nome dEle. Sabe o que Ezequiel está entendendo? Ezequiel está entendendo que para Deus não há causa que seja impossível, não há problema que seja irreversível, não há o que esteja morto que não possa ressuscitar. Você sabe por que Ezequiel? Você sabe por que Ezequiel? Que eu disse que não feri pessoas, e eu entrei no capítulo de Ezequiel. Ezequiel foi alguém que não feriu pessoas, mesmo as pessoas estando no chão. A Bíblia conta em capítulo 37 que Ezequiel andou ao derredor dos ossos secos, ao derredor. Os ossos secos estavam ali e ele andou ao derredor. Ele não pisou em cima dos ossos secos. Sabe por que ele não pisou, Caio? Porque aquilo que era ossos secos hoje, amanhã se tornaria um exército. Então ele não pisou em cima de alguém que amanhã esse alguém se tornaria grande para poder estender a mão e ajudar. Nunca pise em alguém, nunca fira alguém, porque você não sabe o dia de amanhã. Porque o mundo dá voltas, o mundo gira. Eu não sei se você percebe, mas o globo terrestre, ele não é parado, ele gira, vira 24 horas para ele girar. O mundo dá voltas. Olha para quem está do teu lado e fala: o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Ora você vai estar embaixo, ora você vai estar em cima. Ora quem está em cima vai estar embaixo, mas ora quem está embaixo vai estar em cima. A vida às vezes é como uma gangorra, um senta de um lado, ora você está lá embaixo, ora está lá em cima. Ei, se alguém talvez pensa que você só fica embaixo, Deus está liberando uma palavra dizendo: chegou o
2025 de Deus te tirar de baixo e te colocar em cima. Deus te tirar de baixo e te colocar em cima. Talvez 2024 você só viveu embaixo, mas 2025 é o tempo de viver em cima. O mundo na volta. Presença real do Espírito de Deus. Há uma presença real do Espírito de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 11. Vamos começar a mensagem agora. Ainda bem que eu vim, fala aí, ainda bem que eu vim. Vamos começar a pregar agora. Está aí para a introdução, vamos pregar agora. Marcos, capítulo de número 11. Verso de número 12. Eu não estou saindo fora do texto não, você vai entender no final. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve. A Bíblia é tão linda que a Bíblia fala que Jesus teve fome, Jesus teve sono, Jesus teve sede, Jesus sentiu tristeza, Jesus chorou. É porque Jesus mostra a humanidade dele. Apesar dele ser 100% Deus, ele é 100% humano também. E ele demonstra o lado humano dele quando ele tem fome. E o mais interessante que Jesus mostrando a humanidade dele, ele é o único que pode poder dizer para mim e para você a seguinte palavra: eu sei o que você está passando porque eu já passei. Não há nada do que você passa que eu não passei, mas eu venci. Eu venci. E se ele venceu e a nossa vida é dele, e nós estamos ligados nele, ele também vai poder dizer para mim: eu vencerei. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Eu vencerei. Agora vamos parar para pensar quando alguém está com fome. Eu penso na Gabriele, o Lucas também. Meu Deus, meu filho aqui, o Lucas. O Lucas e a Gabriele, quando estão com fome, muda o humor. Qualquer dia eu vou gravar eles com fome. Muda, fica irritado, nervoso, bravo. Quem aqui muda o humor? Olha, irmão, deixa essas vidas aí passar fome não, hein? Jesus teve fome. Versículo 13 e 14 diz assim, Marcos 11, 13 e 14: e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Verso 14: e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém do fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Marcos 11, versículo 20 até o 22. Quando passaram na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Verso 21. Então Pedro, lembrando-se, disse: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Verso 22. Respondeu Jesus: tende fé em Deus. Verso 23: em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Verso 24: por isso vos digo que tudo que pedis em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. Verso 25: quando estiver orando, perdoais se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Vamos entender o texto. Jesus está passando com os discípulos, olha uma figueira. A figueira só tem folhas, não tem fruto. Jesus amaldiçoa e Jesus vai embora. Jesus sai dali.
E quando Jesus sai dali, na manhã seguinte, um dia depois, eles estão passando perto. Pedro fala: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E quando eles perguntam e falam isso para Jesus, Jesus responde uma coisa que parece que não tem nada a ver: tem fé em Deus. A figueira secou, ele diz: tem fé em Deus. O que tem a ver a resposta de Jesus com a pergunta que Pedro fala? Nada a ver. Só que a gente vai perceber que Jesus entra numa outra temática, a mesma sequência de versículos. A próxima temática, Jesus vai dizer no verso 23: qualquer que disser a esse monte, erga-te, lança ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. Jesus fala: tenha fé em Deus. Está falando de figueira, a figueira cresceu, secou. Daqui a pouco ele fala: quem tiver fé e pedir e declarar a esse monte vai sair daqui, e orar e crer que isso já aconteceu. Jesus está falando temas totalmente diferentes. E depois ele fala no verso 25: perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai no céu também possa lhe perdoar. O que Jesus está ensinando aqui? O que Jesus quer ensinar é formar removedores de monte. O que Jesus quer ensinar é formar removedores de monte. Diga para quem está do teu lado: você é um removedor de monte. Lagoinha Mauá, Deus está te formando como removedor de montes. O que é removedor de montes? Na tradição judaica, monte não é literal o que Jesus está falando aqui. Monte é uma situação, um problema que não dá para se resolver, é algo impossível para acontecer, é algo muito grandioso e que precisa ser tirado, porque está como obstáculo, porque o milagre está do outro lado do monte. É interessante que quando a gente fala de milagre, quem quer viver milagre aqui? Não, vou falar de novo. Quem quer viver milagre? Eu vou te dar a receita para viver milagre. Quem quer a receita para viver milagre? A receita para viver milagre é ter um problema e associar fé a esse problema. Problema mais fé igual milagre. Problema mais fé igual a milagre. Quem quer milagre? Então não reclama do teu problema, só associa a fé, porque você vai ter o resultado de milagre em nome de Jesus. Entenda que o teu milagre é parte da equação, o teu problema é parte da equação de um milagre que Deus quer realizar. Mas o que Jesus quer ensinar aqui como removedor? Primeira coisa, ele vai até uma figueira, a figueira não tem fruto, só tem folhas. Toda figueira que tinha folhas, era comum ela ter fruto debaixo das folhas. Mas esse é o momento que Jesus olha e ela não tem fruto, ela só tem folhas. E eu preciso entender que folhas é só aparência, e o fruto é essência. O que aquela figueira tinha? Tinha aparência, mas não tinha essência. Eu vou repetir. A figueira tinha aparência, mas não tinha essência. E só aparência não remove monte. Só aparência não acontece nada. Nós estamos vivendo numa época e numa geração que as pessoas querem parecer o que não é e o que não tem. As pessoas querem aparecer, e principalmente em redes sociais, querem aparecer felizes, mas estão cheias de problema. Querem aparecer ricas, mas estão falidas. Querem aparecer bonitas, mas nem sempre são. Esse negócio de aparência, irmão, querer parecer ser. Eu estava vendo no Instagram, e esses dias, que
Uma pessoa fez dentro da casa dela um espaço como se estivesse dentro do avião de luxo. Não sei se vocês já viram isso daí. Dentro de um avião de luxo, numa mesinha com bebida, e fez ali ó, a janelinha, fez tudo como se e está cobrando. E as pessoas sentam, tiram foto, faz filmagem, como se estivesse numa classe executiva. Aí quando a câmera vira, é um quartinho que ele abre a porta e sai para a rua. Sabe por quê? Porque a aparência que tem, mas não tem nada. E esse negócio de aparência é tão crítico hoje, que se alguém for sequestrado, você não consegue achar. Porque se alguém for sequestrado e fala assim, pega uma foto para saber quem foi sequestrado, não, você não vai conseguir achar uma foto original. Aí já era, não consegue achar ninguém. É tão crítico que às vezes você está com o celular e você marca com alguém, é tão filtro, tanto filtro, tanto filtro, tanto filtro. Você marca o encontro para atender alguém, que aí chega a filha assim, tudo bem, não posso te atender agora porque eu estou esperando a pessoa aqui. Não, é eu. Aí você olha assim. Cuidado vocês que vão pro Tinder aí, viu? Aí marca o encontro lá, quando fala assim, estou esperando, ó, meu Deus. Ixi, olha, ficou até emocionado aí. Está até quebrando o celular. Esse negócio de aparecer é tão crítico, é a aparência de tudo. E eu preciso entender que eu não sou chamado para poder parecer, eu sou chamado porque eu sou filho de Deus. Existe uma pesquisa do IBGE, no ano de 2010, existia 26 mil cristãos evangélicos. No ano de 2020, 47 mil milhões de evangélicos. No ano de 2024, 73 milhões de evangélicos no Brasil. Corresponde a 1/3 dos brasileiros. Quer dizer que cada 3 pessoas, um é evangélico. Eu não sei se eu dou glória ou se eu falo misericórdia. Por quê, pastor? Porque eu entendo que o número cresceu tanto que deveria diminuir os problemas, a violência, o aborto, mas pelo contrário, nessa multidão que veio de evangélico, o aborto aumentou, a violência doméstica aumentou, a criminalidade aumentou. Sabe por quê? Porque tem aparência e não tem essência. Tem aparência e não tem essência. E existe uma multidão do lado de fora que não está esperando a minha aparência, está esperando a minha essência. Lagoinha, Mauá, eu quero declarar uma palavra. Existe uma multidão do lado de fora que não vai ser alimentado pela tua aparência, vai ser alimentado pela tua essência, vai ser alimentado pelos teus frutos. Ei, há uma expectativa de Deus, há uma expectativa de Deus por meus frutos, há uma expectativa de Deus pelos seus frutos. No reino de Deus, frutificar não é opção. No reino de Deus, frutificar, aleluia, é estilo de vida. Jesus vai dizendo a aparência, mas Jesus vai colocando o seguinte, ele vai ensinando os discípulos. No dia seguinte, Pedro vai dizer: mestre, aquilo que o Senhor fez ontem, hoje a figueira secou. Quando Jesus declarou que aquela figueira pudesse secar, não aconteceu imediatamente. O que Jesus falou? Jesus falou, declarou uma palavra e logo ele saiu. Sabe por que Jesus saiu?
porque ele entende que a palavra liberada, ela tem poder e efeito, ainda que imediatamente não aconteça. Sabe qual é o problema nosso? Que a gente libera uma palavra hoje, e amanhã a gente já está tirando os cabelos, está sem dormir, cheio de ansiedades, desesperado, porque a gente tem uma palavra hoje, mas amanhã a gente não consegue ver o resultado imediatamente, e a gente fica com sono, cria insônia. Sabe o que Jesus está ensinando? Se uma palavra foi liberada, vai viver a vida, vai dormir, vai descansar, vai repousar. Se você já declarou uma palavra para a sua casa, para o seu filho, para o seu marido, para os seus negócios, se você já declarou uma palavra para a sua saúde, já declarou uma palavra para a sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida espiritual, sua vida material, descansa nele, repousa, vai viver a vida, porque às vezes nem imediatamente acontece. Ele está dizendo, há um processo. E aí ele vai ensinar os discípulos: Senhor, aquilo que o Senhor disse aconteceu, mas foi no outro dia. Aí Jesus vai falando, tenha fé. Sabe por quê? Jesus está dizendo, não dá para remover montes de aparência, não dá para remover monte se você não crer na palavra que já foi liberada. Não dá para remover monte se você não tiver fé. Diga comigo, fé. A fé é algo interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque fé é algo que nós não vemos, mas nós cremos. Hebreus capítulo 11 resume o que é fé. Fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. É a convicção daquilo que você não está vendo, mas você acredita que aconteceu. Isso é fé. Fé não é um sentimento, fé não é um pensamento positivo, fé não é algo que você fica torcendo para dar certo. Ai, tomara que dá certo, tomara que vai dar certo. Eu tenho fé, eu estou torcendo para que dá certo. Não, não. Tudo que você tiver que torcer para dar certo, porque existe uma possibilidade de dar errado. Você torce para dar certo para o seu time de futebol, porque tem a possibilidade de dar errado e ele perder. Mas fé, você não precisa torcer para dar certo, porque fé é convicção e certeza que já deu certo. Não, eu vou falar de novo. Fé é a convicção e a certeza que já deu certo. É a convicção que já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Eu não estou vendo, mas entenda, Deus não me chamou para ver. Eu não estou entendendo, Deus não me chamou para entender. Deus me chamou para crer. Eu não ando por aquilo que vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Eu vou repetir, eu não ando por aquilo que vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Tem alguém entendendo nessa noite? Eu não ando por aquilo que vejo, eu ando por aquilo que creio. Você quer ser um removedor de montanha? Precisa ter fruto. Não basta ter aparência, precisa ter fé. Precisa orar. Sabe qual é o grande problema nosso? Quando foi a última vez que você viveu uma situação que só Deus podia resolver? A gente vive em um tempo que muitas coisas nós já resolvemos com a nossa mão. A fé, nós sempre vamos exercitar ela quando nós estamos numa situação que só Deus pode fazer. Enquanto o povo estava no deserto, eles viam um milagre, porque só Deus podia fazer. Só Deus podia enviar provisão, só Deus podia enviar água, só Deus podia enviar o maná, só Deus podia fazer. Mas quando eles entram em Canaã, na terra da promessa, eles já não vivem mais milagre, porque agora eles vivem na força do seu braço. Eles já podem fazer tudo.
Então, de vez em quando, Deus envia uns probleminha, se a gente quer viver milagre. De vez em quando, Deus envia uma situação que só Ele pode resolver, não é para matar, é só para poder produzir milagre. Só para cutuca quem está do teu lado e fala assim: Deus envia os probleminha só para poder ter milagre, só para poder ter milagre. Então fica calmo, fica tranquilo. Deus não vai te matar, Deus não vai exterminar, Deus não vai te falir. Ele só quer que você seja um removedor de montanha. Ele só quer que você resolva e tenha milagre na sua vida. Pastor, eu não tenho fé. Está falando em fé, pastor? Eu não tenho fé. Mentira do diabo. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui dentro hoje. Olha só o que diz Romanos capítulo 12, verso 3: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a cada um de nós uma quantidade de fé. Deus deu uma porção de fé a cada um de nós. Dentro de você tem uma porção de fé. Dentro de você tem uma porção de fé. Só que a fé, ela precisa ser exercitada. E tudo aquilo que é exercitado cresce. Você viu como eu estou musculoso? Irmãos, é interessante, quando você sai da academia, vou falar aqui para a pastora, eu e ela, a gente sai da academia inchado. A gente tira até foto para ficar gravado. Aí quando a gente toma banho, volta, acaba tudo, puxa. Aí a gente vai na expectativa. É assim, não é? Não é aí, não? Aí a gente vai no outro dia na expectativa, pelo menos para ficar contente 10 minutos. E depois volta de novo. Mas entenda que é como um músculo. Ele cresce. Daqui uns anos vai crescer. Vai cresce. Se prepara, porque Deus vai fazer você crescer a fé. Ei, eu quero liberar uma palavra. Deus vai esticar a tua fé. 2025, Deus vai esticar a tua fé. Deus vai fazer crescer a tua fé. Deus vai aumentar a tua fé. Se prepara, porque a fé que você vai fazer vai remover montanha, vai remover dificuldade, vai remover obstáculos impossíveis aos olhos dos homens. Agora eu vou falar uma coisa de um teólogo conhecido. Fé é como escova de dente. Diga assim para quem está do teu lado: fé é como escova de dente. Cada um tem a sua escova e precisa usar diariamente. Agora, todas as vezes que você for escovar os dentes, você vai lembrar de mim. Hoje eu já recebi, alguém que já me mandou no particular, falou assim: pastor, eu lembrei de você, passei no mercado, comprei uma escova, eu lembrei, fé que nem escova de dente, cada um tem o seu e vai ter que usar todos os dias. Aí ele mandou lá, aí eu falei: entenda uma coisa, fé não precisa torcer para dar certo. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quando eu entendo que uma palavra liberada, eu preciso descansar no Senhor, e a palavra tem poder, e eu acredito no poder da palavra, eu preciso concordar com Deus com todas as coisas que Deus já falou. Porque quando eu concordo com a palavra que Deus já liberou, eu concordo com Deus. Porque a palavra na boca de Deus é palavra de Deus. E a palavra na minha boca e na sua boca é palavra de Deus. A palavra na boca de Deus é palavra de Deus. E a palavra na sua boca e na minha boca é palavra de Deus. Por quê, pastor? Não é palavra de homem? Eu falei no começo, nós somos imagem e semelhança dele. O que tem nele, ele colocou dentro de nós.
Nós somos o único ser que podemos falar. O que tem nele tem em nós. Se ele falou, colocou dentro de nós falar, então a palavra na minha boca é palavra de Deus. Chacoalha quem está do teu lado, fala: a palavra na sua boca é palavra de Deus. Por isso que a Bíblia disse lá em Provérbios 18, que nós lemos: a palavra tem poder para matar e para viver. A palavra tem poder para derrubar e para colocar de pé. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É palavra de Deus. A palavra é o próprio Cristo. No princípio era a palavra, o Logos que era a palavra estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. O Logos é Cristo, Ele é a palavra. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. Ele vai dizendo que Ele é o alfa e o ômega. O que é alfa e ômega? São letras de palavras do alfabeto hebraico. Ele é a palavra. É por isso que quando aquele centurião que está com problema com o seu servo dentro de casa, Jesus fala: eu vou até a tua casa. Não, Senhor, não precisa ir até a minha casa não. Libera uma palavra sobre a minha vida, porque eu sou homem de autoridade. Eu também carrego uma palavra e ele será curado. Ei, em nome de Jesus, há uma palavra sobre a sua vida, que o Senhor está dizendo: libera esta palavra sobre a tua boca. É por isso que ele vai chamar Ezequiel, para que Ezequiel possa liberar uma palavra no meio de um vale de ossos secos. Começou com um vale de ossos secos, mas terminou com um grande exército preparado daquele vale de ossos secos, por causa de uma palavra. Sabe o que eu quero falar? Não coloque e fique argumentando o que você está vendo, mas coloque o que você quer que aconteça, para você ver amanhã. Profeta não fala o que vê, profeta fala o que quer que acontece. Aleluia. Sabe o que eu tenho que fazer? Se coloque de pé, por favor. Quantos querem concordar com Deus? Eu quero lançar um desafio para a igreja. Quantos querem aceitar o desafio que eu quero lançar? Vocês são crentes mesmo, eu nem falei qual é o desafio, vocês já estão aceitando. Mas pode aceitar. Quantos vão aceitar o desafio que eu vou lançar aqui? Quem não ergueu a mão, ergue a mão dele aí, em nome de Jesus. Ergue a mão dela. Fala: vamos, rapaz, tem fé. Sabe qual é o desafio que eu quero lançar aqui? Eu quero lançar um desafio de 30 dias. 30 dias, pastor? 30 dias. Qual é o desafio que você quer lançar, pastor? Eu quero lançar um desafio de 30 dias, você ficar sem murmurar. 30 dias sem reclamar. 30 dias sem murmurar. Desafio: 30 dias sem murmurar, 30 dias sem reclamar. Pastor, não dava para pedir algo mais fácil? 30 dias sem acusar ninguém. 30 dias sem apontar, sem acusar, sem julgar. 30 dias sem palavras negativas. 30 dias sem palavras que ferem pessoas. Olha o silêncio, irmãos. Tem alguém comigo aí? 30 dias. Quem aceita esse desafio? Entenda uma coisa: isso que é desafio deveria ser estilo de vida nosso. Isso que nós estamos lançando como desafio deveria ser estilo de vida nosso. Mas eu sei que depois de 30 dias, o diabo vai vir com tudo para cima de você. Nesses 30 dias depois, vai vir com tudo para você murmurar, acusar,
Mas sabe que você vai falar em nome de Jesus: olha, está derrotado, destruído, porque eu não nasci para murmurar, eu não nasci para poder acusar, eu não nasci para ferir pessoas, eu não nasci para falar palavras negativas, eu sou mais do que vencedor. Olha, Satanás, você perdeu, o Espírito está sobre mim, eu fui ungido, eu sou do Senhor, a minha boca é dele, a minha boca é só feita para edificação, a minha boca é só feita para ter fé, a minha boca é feita para declarar palavras, não daquilo que eu vejo, mas daquilo que eu quero que aconteça. Eu não vivo de aparência, eu tenho essência, eu não tenho só folha, mas eu tenho um fruto. Entenda, Satanás, você perdeu. Eu oro porque eu acredito que na palavra que eu liberei eu vou viver o melhor. Satanás, você perdeu. Eu sou de Cristo, a minha boca é santa, a minha boca edifica, a minha boca levanta, a minha boca restaura, a minha boca é para milagre. Oh, Espírito Santo de Deus, sabe o que vai acontecer? Eu vou olhar para minha casa e vou concordar com Deus na palavra que já foi liberada. Olha para a sua casa e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é o que você está vendo teus filhos, não é o que está vendo teu marido, não é o que você está vendo a tua mãe, o teu pai, mas você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já vejo o meu pai aqui, eu já vejo a minha mãe aqui, eu já vejo os meus filhos aqui, eu já vejo o meu cônjuge aqui, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos olhar para nossas finanças. Você vai olhar para a tua finança e vai concordar com Deus, que o Deus falou assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, já supriu todas as minhas necessidades. Aleluia. Eu não vou ter falta de nada, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Ele é o provedor, Ele é o meu Senhor. Sabe o que eu vou concordar com Deus? Eu vou olhar para o diagnóstico. Você vai olhar para o diagnóstico que qualquer médico deu, e você vai concordar com Deus com uma palavra que já foi liberada, dizendo assim: Deus levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Ei, você